Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje a nossa live com a Narcilene e o Paulo. Eles que têm assim um testemunho de vida extraordinário e vai estar compartilhando isso conosco, porque nós iniciamos, né, a nossa série de lives agora, para a gente poder testemunhar para as pessoas sobre o poder de Deus, né? Como Deus foi maravilhoso na vida dessas pessoas e pode ser na sua também. Na semana passada, nós tivemos o testemunho da Amanda e o Eloy, né? Com a filha deles, a Sofia. E agora, hoje, nós vamos ter a Narcilene e o Paulo. Vão contar, assim, olha, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês já anota as perguntinhas, porque tem muito assunto. A Narcilene, vou só esperar ela entrar aqui, para eu poder enviar o convite para ela poder participar com a gente. Olha, ela já entrou. E aí, no meio de tudo isso, eles ainda têm tempo para cuidar de casais, dos 5 filhos, tá vindo um aí a caminho. Eles vão contar tudo isso pra gente agora. Eu vou convidar eles agora para poder... Narcilene não tá me dando a opção de convidar você. Se você puder me enviar o convite, para eu poder aceitar aqui, tá? Não tá me dando a opção de convidar, de enviar o convite para você, Narcilene, através dos casais de valores. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Pra gente poder já... Até falei pra ela, ó, vamos começar. Ela falou, vamos começar uns 5 minutinhos mais cedo. Eu falei, porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas. Mas vamos ver aqui, já vamos resolver. E vamos entrar já, tá? A Narcilene, a gente vai entrar com casais de valores, porque eles têm esse grupo, casais de valores, que eles cuidam, né? Eles têm um projeto para poder ajudar casais e famílias. Então, assim, eles ajudam desde aconselhamento de casais, e vamos falar mais um pouco sobre esse grupo deles, também as crianças. Até esses dias, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente estava trocando ideia, ela falou que atendeu um casal, né, tava falando com o pessoal, e aí tinha um bebê, que uma criança, né, um bebê, que ele tinha dificuldade de dormir, ele não dormia à noite. E ela falou assim, olha, era só uma questão de um ajuste que nós fizemos. E aí, às vezes a gente pensa que é um monte de coisa, né? E aí é só um ajuste que precisa ser feito para poder alinhar as coisas. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Gente, eu tô com esse problema que sem o óculos eu não vejo direito, mas eu coloco, tá vendo? Fica o sinal do... Aí, Oi! Boa noite, Narcilene. Boa noite, Paulo. boa noite, Ana Lúcia, tudo Boa bem? noite. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? As crianças estão dormindo? Todos, graças a Deus, todos dormindo bem. Depois você, depois você passa a dica aí para conseguir, como que faz para conseguir colocar todos dormir ao mesmo tempo? Se eu te contar, Ana Lúcia, você acredita que a gente escreveu um livro sobre isso? Mesmo? Mesmo. Está na diagramação. A gente está organizando para lançar em breve. Gente, vai ser um sucesso, porque assim, é uma área em que eu falo que as pessoas estudam para aprender a ler, a um curso na faculdade, mas ninguém estuda para ser pai e mãe e nem para ser marido e esposa, como se isso fosse menos importante, né? É verdade. Olha, que é a área mais importante da vida, né? Isso, é verdade. Então, Depois, Deus é o que a gente tem de mais importante e é um dos principais projetos dele, né? Família. é verdade. Darcilene,
Conta pra gente sobre esse projeto de vocês, você e o Paulo, sobre esses casais de valores, como que funciona, como que vocês iniciou esse projeto. Então, em primeiro lugar, a gente quer agradecer, Ana Lúcia, esse convite que você nos fez, tá? Dizer que nós gostamos muito de você. Eu já conheço a Ana Lúcia, gente, há muitos anos. É uma pessoa de fé e ela também escreveu um livro recentemente que nós super indicamos, muito interessante o livro. O livro, olha só o título, Chegando Antes do Tempo. E ela vai falar para pais sobre a questão dos filhos, a importância, né, de ensinar a palavra e como, com questões práticas, bem assim, tranquilas, né? E eu tenho visto o feedback das pessoas sobre o livro da Ana Lúcia, ela é terapeuta também, familiar, uma mulher de Deus, tem feito um trabalho aí muito bom nas redes sociais e presencial Obrigada. também, na Eu acho que igreja. nós nascemos para servir, né? Servir um aos outros, né? E então, o que a gente puder, enquanto a gente. Se a gente tá aqui, é porque a gente tem que fazer alguma coisa pelo próximo, senão nós seríamos sozinhos, né? Não tinha, Deus só tinha feito uma pessoa, não tinha feito toda uma sociedade, né? E ele fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar o próximo é você cuidar dele como você cuida dos seus. E eu falo que a gente não tem que cuidar, né, só daquilo que a gente gera. A gente tem que cuidar do que os outros geram também, né? De outras pessoas também. É verdade. Isso que você falou é tão importante, Ana Lúcia, que se você for consultar a palavra de Deus, quando Pedro chega para o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus vira para ele e fala: Você me ama? E ele fala: Amo, Senhor. E ele fala o quê? Apacenta minhas ovelhas. E ele pergunta isso 3 vezes, né? E sempre a mesma resposta. Então, se você me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida, né, do meu povo, dos meus que estão perdidos por aí, né? Então, todos nós temos essa obrigação. Se a gente ama, né, a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, que é amar o próximo como a nós mesmos, Isso, nós temos que sim organizar a nossa vida para isso. verdade. E aí eu vou deixar o meu marido aqui explicar um pouco mais sobre o Casais de Valor, explicar como tem sido essa trajetória, como surgiu. Tá Enquanto joia. isso, eu vou compartilhando aqui Tá com bom. os colegas. Ana Lúcia, muito boa noite, muito obrigado Boa pelo noite. convite. Para a gente foi uma alegria muito grande poder participar com você, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Boa noite para todo mundo que está assistindo. E o Casais de Valor, ele começou, já deve ter aí mais ou menos uns 5 anos, a ideia do projeto Casais de Valor. Então, naquele momento, foi bem o primeiro momento quando a gente começou a passar pelos primeiros desafios. Os desafios, primeiramente, começou na saúde da minha esposa, né, com o projeto de ter filhos. E é interessante que os desafios começaram junto com o projeto de ter filhos, após a gente elaborar o projeto de ter filhos, né, a gente planejar e discutir isso juntos e começar a trabalhar para ter nossos filhos, né, organizar nossa casa. E aí vieram os problemas de saúde que ela passou. E com isso, né, com esses desafios, nós começamos a nos questionar. E também os desafios na criação do nosso primeiro filho, que é onde a gente tinha muitas e muitas dúvidas a respeito de como fazer as coisas. Na prática, né, quando ele nasceu, o que, que a gente vai fazer, por onde a gente vai começar, como que a gente tem que se organizar. E isso foi uma preocupação muito grande, porque as informações eram muito pulverizadas, né, muito assim, informações de tudo quanto é maneira, e a gente viu que dependia da moda do momento, e não tinha nada organizado. Então a gente começou a estudar, e a gente começou a informações que eram de maior confiança, que vinham das pessoas mais velhas, aquelas pessoas com mais experiência, né? Que já são avós. Começamos a ouvir algumas pessoas e começamos a pensar no perfil Casais de Valor.
Então, o perfil do Instagram ele nasceu com essa ideia de a gente começar a compartilhar com as pessoas uma informação um pouco mais organizada e que fossem informações reais, que não acompanhassem a moda, que não dependesse da moda. Né? Por exemplo, a gente vê uma luta tão profunda em como que eu vou fazer o meu filho dormir a noite toda, que é a nossa principal tema, a nossa principal questão, e tem, assim, tem tanta doutrina divergente, sabe? Tanto método divergente, e as pessoas acabam ficando muito confusas. Então, a gente teve um interesse muito grande em organizar isso. Só que, junto com o perfil Casais de Valor, a gente quase não conseguiu implementar no momento porque tinha os desafios. Né? Foram várias etapas de desafios na saúde, e o mais interessante é que esses desafios da saúde não teve nenhuma relação com a gestação, apesar de ter tentado, né, digamos assim, acabar com as gestações que a gente passava. Nosso Aham. projeto de ter os filhos, né? Então, sempre desencadeava ali num pós-parto, ou desencadeava antes do parto, mas sem nenhuma relação com a gestação e nem com o parto. A não ser um parto que ela passou por um procedimento do parto em que passaram ali naquele momento para ela algumas bactérias, que elas são muito específicas, e para ser passada essa bactéria, ela tem que ter algum instrumento sujo, alguma mão suja, que venha comprometer o método. Cada tipo de bactéria ela tem uma maneira de ser transmitida, né? Aham. Então, fora isso, nunca teve relação. Todas as gestações foram 100% saudáveis. Que bom. Então, esses desafios não deixou a gente compartilhar nesse período até o presente momento essas informações técnicas, mas a gente continuou estudando, buscando informações e o desejo só aumentando de compartilhar essas informações, de começar a compartilhar. Então, e o que mais motivou a gente, o segundo ponto, foram os amigos, porque todos os amigos que planejavam ter filhos, eles contavam para a gente o sofrimento que eles estavam passando, né? E era o mesmo sofrimento que a gente passou lá no começo, e daí a gente teve experiência de ajudar umas 20 famílias, de ajudar mesmo, assim, de forma gratuita mesmo, a gente sentar, conversar, fazer uma reunião e começar a organizar, e deu 100% de resultado. Então, foi uma bênção de Deus muito grande. E agora nós estamos começando a organizar o Casais de Valor para quê? Para transmitir essa informação de uma forma mais organizada, consistente, que é o projeto inicial do Casais de É. Valor. E a gente começou a trabalhar, assim, nós somos chamados, na verdade, né? Meu esposo e eu temos um chamado que, na verdade, a gente nem entendia direito e nós fomos sendo convidados para trabalhar com casais a respeito da criação de filhos. E nós fomos convidados a fazer alguns cursos na Universidade da Família. E através da Universidade da Família, a gente começou a ministrar vários cursos para casais. Então, desde o curso Preparação para a Chegada do Bebê, como transição do infante, que vai aí de 1 aninho até os 3 anos, e depois como criar seus filhos, que vai dos 3, 4 anos até os 12, a gente começou a trabalhar nesses cursos da Universidade da Família, ministrando voluntariamente. E os testemunhos, eles têm sido, Ana Lúcia, cada vez mais, assim, transformadores. Então, a gente vê testemunho em todas as áreas. Ele falou 20 casos mais específicos de sono, mas nós tivemos aí... A gente tem cerca de 2 turmas por semestre e a gente ministra desde 2022. E mesmo com as tribulações, com as dificuldades, todo semestre a gente está aí à disposição de Deus para poder ajudar essas famílias e tem sido enriquecedor para nós e para muitos também, graças a Deus. Isso. A gente não tem conseguido compartilhar essas informações no virtual, né? Nas redes Exatamente, sociais, exatamente. que seria a ideia do perfil, né? Do Casais de Valor, assim, digital. Mas na presencial nós estamos muito ativos, graças a Deus. E é um conteúdo assim de grande valor, tá? A gente está precisando desses conteúdos nas redes sociais, porque assim, hoje em dia, a maioria das coisas que a gente tem acesso na internet é o contrário, né, da educação familiar, que de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus.
E aí eu fico pensando em você e pensando em alguns casos que a gente atende, ou então de colegas que a gente conversa, de pessoas que têm um filho e não tem o tempo de enviar um WhatsApp para a família. Gente, a Narcilene mais o Paulo. Eles são pais de 5 filhos, ela está gestante do sexto. Isso Eles têm aí. escritório de advocacia, são professores universitários, né? Sim. Escritores, e tem esse projeto que dão aula do Casais de Valores e o que mais? É mais ou menos por aí. E aí e eles conseguem, perdão, e eles conseguem fazer tudo isso é, de uma maneira que fique saudável para eles e para a família deles também. Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Porque quando você está sob a vontade de Deus, não fica pesado. É leve, né? Você faz com prazer. Se torna prazeroso e não trabalhoso, É verdade. né? Nacilene, você, quando foi para engravidar, com quantos anos vocês decidiram para ter o primeiro filho? Então, vou ter que começar do começo, né? É, Quando nos casamos, nós estamos completando 9 anos só de casamento e nós já nos conhecíamos 9 anos antes do casamento. Então, Ah, nós conhecíamos como amigos, mas assim, sabe aquela amizade distante que você quase não vê, não conversa, você conhece pela família, né? Então, muita gente pensa assim, vocês se conheceram 9 anos, então eram namorados. Não, a gente não tinha nada. E a gente pouco conversava, a gente mais tinha contato com os nossos familiares, familiares dele, com os meus, inclusive tem foto dele comigo há muitos anos, e assim, a gente cada um num canto, sabe? aham. Então, assim, Deus ele preparou o momento certo para nos unirmos. E quando aconteceu aquele momento, foi um momento muito assim marcante para nós, ele já falou assim: olha, eu quero namorar com você. Olha só como ele falou. Eu quero namorar com você e eu quero namorar só se for para casar. E se for, eu olhei assim e falei assim: olha, eu queria te falar a mesma coisa, porque nós já estávamos com a idade, né? Assim, né? Aí vou contar a idade agora, nós estamos nos quarentão, né? Então, a gente estava já assim, numa idade que não dava para ficar brincando, né? E nós, como servos de Deus, né, não tínhamos esse interesse, né? Então é tudo muito sério, muito correto, que é o que a gente pretendia fazer e a gente pretende e continua essa luta. Mas é aquele momento, eu aceitei, né, o namoro e já o casamento, né? Eu pedi de casamento no primeiro dia. E foi rápido, porque nós nos casamos poucos meses depois, mas antes de casar, ele falou assim: quantos filhos você quer ter? Aquilo para mim foi uma surpresa, né? Porque eu tinha uma vida muito agitada, então além de ministrar aulas, ter o escritório de advocacia no interior, eu tinha uma coordenação de curso, então era a coordenadora geral do curso de Direito de uma faculdade. Eu saía de casa, não, Lúcia, 6 e pouco da manhã e voltava meia-noite e pouco, todos os dias. E quando eu chegava, eu ia corrigir as peças do escritório. Então eu ia dormir por volta de 3 da manhã e acordava às 5h30. Nossa! é, Aí você pensava, Isso era pessoal, onde vai caber uma criança aqui nesse meio e um marido? exatamente essa a minha preocupação. Eu falei para ele. naquele momento, quando a gente estava para se casar, né? A gente era muito focado. Uns 9 anos antes, a gente quase não conversava por isso, porque ela estudava para concurso, eu estudava para concurso. Ela estava dando muita aula e eu estudando para concurso e trabalhando dentro da faculdade. Então era 100% foco. Tanto que a gente nem via a família direito. A família, assim, era um final de semana quando dava por mês, porque nós estávamos todos os finais de semana estudando, né? Então, era muito foco. Aí ela, quando eu fiz essa pergunta para ela, eu estava diante de uma menina de 29 anos, com um currículo de 40, 49 anos, né? Que era o ambiente que ela foi prestar concurso. E aí ela trabalhava tanto, e na cabeça dela ela pensava assim, ela era professora da UFG, imagina, professora da UFG,
O FG, alguém quer ter filho, por acaso? É muito difícil, né? Nem pensa, Aí né? eu faço uma pergunta para uma mulher que dá aula no FG, que é 100%, né? Eu cuido da minha vida. Quando eu fui pedir ela em namoro, para você entender, ela desceu do carro com um monte de sacola na mão. Eu falei, deixa eu carregar para você. Ela falou, não, eu dou conta sozinha. Muito obrigado. E pronto, final. Aí eu pensei, né? É essa daí mesmo, não tem jeito não. É bem desse jeitinho aí. É, então, na hora, ela pensou, eu acredito que ela pensou assim, como que eu vou fazer isso? Porque com a rotina que eu tenho, se eu quiser filho, no máximo é um filho, então, né, ela queria no máximo um filho. Então, ela fez aquela cara, né, e eu já pensei na hora, falei assim, eu já vou jogar a meta lá em cima, porque nós vamos negociando no caminho e nós chegamos num número, né, razoável. Aham. Pode continuar. Aí ele falou para mim assim, quantos filhos, né? Eu falei para ele, ele falou assim, eu quero ter 12. Nossa, Eu olhei para ele e falei, você tá brincando, né? E ri até, mas eu não acreditei. Não, eu só fui acreditar mesmo. Depois que a gente já estava no terceiro, quarto filho que eu fui acreditar. É, porque eu achava que ele estava brincando, assim, e já né? tá na metade, né, do que ele falou. Não é. É. Nós já estamos na metade, pela misericórdia de Deus, né? E aí, Ana Lúcia, o que aconteceu? Eu falei assim, não, vamos ter um ou dois, então, filhos, né? E eu já sabia das dificuldades que era, porque eu já ministrava aulas no Ministério Infantil há muitos anos na igreja. Então, assim, eu sabia como era cuidar de criança, eu sabia as dificuldades que tem. O Eu desafio que é, estudava, né? exato, eu estudava muito sobre isso e achava o máximo ensinar a palavra de Deus. Mas sabia que eu precisava mudar algumas coisas, né? E logo no início do nosso casamento, na verdade, pouco antes do casamento, Ana Lúcia, o que aconteceu? Como eu trabalhava muito há muitos anos, eu tive um diagnóstico muito difícil. Começou a vir um monte de problemas de saúde. Foi assim, 2, 3 meses antes do casamento. Já estava com o casamento Foi quando a gente organizado. marcou a data e já estava tudo organizado. Isso, aí eu estava com 12 cálculos renais, Nossa, 6 no outro rim, 100% da vesícula comprometida. Nem andava. Aí, assim, do nada, estourou tudo. E eu trabalhava nesse tanto de local ao mesmo tempo. E casamento chegando, e aí estourou tudo, né? Aí eu fui, chamei ele para conversar. Eu tava com esofagite, gastrite, 100% da vesícula comprometida, 12 cálculos renais, com diagnóstico de que provavelmente eu não iria sobreviver à questão dos rins, principalmente da vesícula, porque já estava virando pancreatite. Aí se tiver alguém da área de saúde vai entender a gravidade que é isso aí. E eu já não estava conseguindo andar mais, eu fiquei muito fraca mesmo, muito amarela, e foi comprometendo todo o meu organismo. Eu cheguei nele e falei assim, olha, nós temos 1 ano de diferença, ele é mais velho que 1 ano só. Eu falei assim, olha, você é jovem, eu também, porém, eu estou assim, de saúde. Eu sei que Deus, ele pode curar, ele pode fazer qualquer coisa, mas e se ele não fizer? Eu não sei, porque a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Se ele fizer ou se ele não fizer. E eu falei, se ele não fizer, eu não quero te colocar esse encargo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos terminar aqui o que a gente começou. E eu falei assim, olha, segue sua vida, você vai encontrar uma pessoa que não tem problema de saúde. Eu não sabia que eu estava com esse tanto de problema de saúde. E um primo meu faleceu com problemas de rins, ele teve que fazer hemodiálise. E se eu tiver que fazer hemodiálise, vai ser muito difícil, eu vou ficar com muitos problemas, então eu não quero que você passe por isso. Então vamos terminar aqui. E aí, como é que foi? Aí eu falei negativo. Quando a gente conversou lá no início, a gente sabia que era um propósito de Deus o nosso casamento. E aí você me vem me falar para a gente terminar, porque você está com problema de saúde? Não. Nós vamos ter 100% de fé agora e eu tenho certeza que ele vai te curar. Foi isso que eu falei para ela.
e vamos para frente. Vamos continuar organizando o casamento, vamos continuar indo ao médico. E ela não estava nem andando, tinha que carregar ela, colocar na cadeira de rodas. E aí foi a primeira luta, né, no início do casamento. E Foi a aí, primeira, já foi a primeira vez assim que você se posicionou e o Paulo se posicionou e já partiu para fé, né? E porque é assim, a gente problema a gente vai ter, mas o que vai valer é como você vai reagir diante desse problema, né? O resultado dele Exatamente. é como você vai reagir diante desse problema. Uhum. Aí você exatamente. começou a fazer o tratamento. Sim, eu comecei a fazer tratamento e orar e levar nos pastores, pedir unção, oração e pedir ajuda, né? E, e Deus ele enviou um médico que inclusive já até faleceu, que ele falou assim, olha, Nercilene, ele me chama, doutora Nercilene, ele falou assim, doutora Nercilene, eu vou passar um remédio para a senhora, que dos rins a senhora vai ficar boa em 30 dias. Aí eu falava assim, doutor, mas como? Eu já fui em não sei quantos médicos, todos falaram que eu não vou ficar boa. E ele falou assim, não, mas a senhora vai fazer, usar direitinho, medicação, a senhora tem muita fé, a senhora vai ficar boa. E aí os outros médicos falavam assim para mim, aí ria, né? Só porque você tem muita fé, você tem menos de 1% de que essas pedras venham se dissolver dos seus rins. Os especialistas mais procurados aí de Goiânia falavam isso para ela. E falava É, assim, né, rindo com aquela cara, né? Ah, e aí a gente fez o tratamento que ele falou e fomos orando e buscando a Deus. E realmente, com 30 dias, as pedras se dissolveram. Graças a Deus aconteceu um milagre. E eu fiquei já bem melhor, sem dores. Então, nós nos casamos, foi um casamento lindo. Eu não sei se tem alguém assistindo aí que foi no nosso casamento, mas foi a presença de Deus, assim, uma coisa extraordinária. eu vi a foto. Você viu que veio uma luz bem na hora, assim, ó, da hora de abençoar, aquela coisa que só pode ser de Deus mesmo. Então, muita gente chorou, foi um momento maravilhoso e deu tudo certo. Só que o meu esposo aí falava que já queria que eu engravidasse logo na lua de mel, né, Ana Lúcia? Não perder tempo, né? Pensa. E eu, não, tô usando anticoncepcional. Que isso? Não posso engravidar agora, calma, vamos com calma. E teve um dia, a gente já estava já com mais de um ano de casado, e ele falou assim: olha, você precisa parar esse anticoncepcional. E a anticoncepcional faz muito mal, e é muito perigoso. Você teve muitos problemas de saúde, muito graves, você não poderia estar usando essa medicação. E eu falei, não, mas eu não posso parar assim de uma hora para outra, e se eu engravidar, como que eu vou fazer, né? A intenção Aquela era correria. essa mesmo, né? Oi? A intenção dele era essa mesmo, né? Era essa. Eu falei, como que eu vou fazer? Aí ele, não, você precisa parar com esse anticoncepcional. E naquela noite, nós chegamos a discutir, porque eu estava olhando o natural, né? Eu falei assim, não, eu não vou parar. Você vai lá agora, porque ele estava encarregado de comprar esse anticoncepcional. E ele não comprou, né? E chegou a hora de eu tomar, eu, cadê? E aí ele foi contrariado, chateado, foi uma das primeiras discussões que nós tivemos assim, né? E foi ruim, desagradável naquele momento. Sem briga, né? Mas Só discussão verbal Aham. mesmo. Mas aí, infelizmente, Ana Lúcia, ele parece que ele já estava sabendo, espiritualmente falando o que ia acontecer. foram dias, questão de dias depois. Pouco tempo depois eu comecei com a dor nas pernas. E a perna pesada, sentindo a perna pesada, isso já em 2017. Sentindo a perna muito pesada e aí muita dor, mal-estar, uma coisa estranha, uma gripe que não era uma gripe, febre, aquela febre de 37,5, febre baixa, que não dá para saber o que é. Aham. E aí nós fomos aos médicos, fomos em vários médicos, até que a gente fosse descobrir o que era. Primeiro,
Eu fui diagnosticada com pneumonia. Falaram que era pneumonia, porque a dor nas pernas, dizendo eles, era uma inflamação, que eles não sabiam de onde, e que essa inflamação teria, através da pneumonia, se espalhado para o corpo. Mas estava errado o diagnóstico. Na verdade, eu comecei depois com falta de ar, com dor no peito, sentindo como se fosse facadas, enfiando, né? Assim, coisa mais triste, horrível, insuportável, e muita falta de ar. E aí eles me medicando para pneumonia, e eu utilizando, naquela época, aerosol com Berotec, com Atrovente, e acelerando o peito, o coração. E todas as vezes que eu usava, ao invés de melhorar a falta de ar, piorava. E eu sentia facadas. E eu falava, eu não vou mais usar isso aqui que tá pior, tá piorando. E Pensava, né? eu acho, e o que era? Na verdade, o Berotec, junto com o Atrovente, a medicação, ela é contraindicada para quem está com embolia pulmonar. É veneno, sabe? E eu usando aquilo, então cada vez que eu tinha um infarto. Tanto é que o Berotec foi proibido, não pode nem utilizar mais, mas naquela época era a medicação de elite para pneumonia, falta de ar. Mas eu era com embolia pulmonar. E a dor na perna não era inflamação, coisa nenhuma, era trombose. E era nas duas pernas. A primeira vez foi só numa perna, não, Lúcia. A primeira vez. Por isso que no segundo episódio que tem nas duas pernas, que nós vamos chegar lá. Ah, sim. Então, na primeira vez foi só numa perna, na perna esquerda. E essa trombose subiu para os pulmões e eu tive embolia pulmonar. Aí sim foi nos dois pulmões, a embolia pulmonar. Só que eu não perdi 50% pulmão naquela época. Eu perdi na outra vez. E aí eu tive junto toxoplasmose, que causa malformação fetal, né? E a infecção estava ativa e por causa do anticoncepcional. Junto com a toxoplasmose, a teimosa aqui, né, gente? Vocês estão achando que crente não teima? O anticoncepcional. O teimoso também. Os anticoncepcionais mais usados no Brasil já foram proibidos na Europa todinha. Eles são proibidos, né? Não preciso nem falar o nome, mas são os mais usados aqui no Brasil. E ela estava usando aquele que é mais usado, né? Então, o risco de eles foram proibidos por conta da trombose, justamente por conta da trombose. Então, quando ela teve a trombose, aí nós já sabíamos o que era. E aí os médicos investigaram tudo e só ficou essas duas causas, o anticoncepcional e a toxoplasmose como sendo causadores da trombose, da embolia, dos infartos, né? Então foi um momento muito difícil, eu fiquei 19 dias na cadeira de rodas, a gente ia para a igreja na cadeira de rodas, eu tinha vergonha, as pessoas ficavam apontando, sabe, Ana Lúcia, assim, ó, sabe aquela coisa horrível que, assim, eu nunca imaginei passar por uma situação daquela. Mas as pessoas, elas olhavam para mim com pena, com dó, e com dó dele, porque pensava assim, nossa, um rapaz tão jovem, empurrando a mulher na cadeira de rodas. Tem sorte, não, acabou de casar. Desse jeito. E eu tava pensando, só cortando seu minutinho, hoje eu tava refletindo sobre isso, porque as pessoas acham que porque nós somos de Deus, a gente não pode passar nem por uma gripe, né? Que se tiver uma dor de cabeça é porque tá com mal no corpo, que tá amaldiçoado. Nós somos cristãos, nós somos espirituais, mas nós também somos humanos, né? E aí as pessoas geralmente já tem alguns que já pensam, é porque fizeram alguma coisa de errado, tá? Aí tá pagando por isso. É verdade, isso acontece mesmo, viu, Ana Lúcia? E assim, foi uma luta muito grande. Naquela época, os médicos falaram para ele que eu ia morrer, que aquele tipo de embolia que dava, a pessoa não passava do corredor do hospital, né? Aí vinha assistente social, psicólogo para conversar com ele, né? E falar que não tinha mais solução. E Deus, Ana Lúcia, ele operou um milagre, eu fiquei curada. Graças a Deus, deu tudo certo. Só que
ver o diagnóstico da medicina que eu jamais ia poder ter filhos. Primeiro eu, depois ele. Aham. Então, os médicos falaram: olha, você tem um histórico gravíssimo de problema nos rins, de pancreatite, problema de vesícula, trombose, causado por anticoncepcional, então você não vai poder ter filhos. Ninguém vai arriscar que você tenha filhos, ainda mais que você teve toxoplasmose, que pode causar malformação fetal. Então, se por acaso você engravidar, vai morrer o feto ou vai nascer com deficiência. Era esse o diagnóstico. E naquele momento eu estava usando medicações pesadíssimas por causa dos problemas de saúde, Ana. Sim. Então, realmente, nós, naquele momento, nós entramos em acordo que a gente não iria ter filhos naquele momento, que a gente ia esperar um pouco até ficar liberado da medicação, de tudo. Mas eu engravidei. E eu engravidei, Ana Lúcia, só que aconteceu o que os médicos falaram. Abortei. Ah, Eu tive um aborto e provavelmente eram 3. mesmo? Porque a gente não tem certeza, porque não dava para ver direito no ultrassom, que eles eram muito pequenininhos. Mas foram 3 expelidas. A última expelida, que sempre saía os pedacinhos, sabe? E assim, eu nunca levava para fazer o exame. E o último saiu 65 dias depois de que a gente soube que não tinha mais vida. E aí eles falaram: tá vendo? A gente avisou para vocês, você é uma bomba relógio, você pode morrer a qualquer momento, você tá colocando bebês em risco, você não podia fazer isso, você nunca vai poder engravidar, você tem que entender. Se vocês quiserem ter filhos, vocês precisam adotar. Então adotem filhos. E ele falava assim: não, eu vou ter filhos com ela. Aí os médicos falaram para ela: só se for com outra, porque com essa não. Meu E não foi Deus. um médico, 2, 3, foram vários, assim, sabe? Por último, a gente tinha passado por 6 médicos, os melhores da região de todos. E aí, infelizmente, no terceiro, quando saiu um bebezinho desse tamanhozinho, assim, ó. Aí eu coloquei na palma da mão e levei para fazer análise, porque era muito pequeno, então não dava para ver no ultrassom que era um bebê. Uhum. Aí eu veio para fazer análise e era um bebê. E eu já tinha expelido outros, então por isso que a gente acredita, pela taxa Entendi. hormonal, Uhum. que eram 3. Eu tava com 33 mil de taxa hormonal. Muito alto. E aí, após esse problema, nós ficamos assim muito abalados, nós procuramos vários médicos e ninguém aceitava que eu viesse a engravidar numa situação de risco tão grande, né? Então, nós recebemos esse diagnóstico. E o meu esposo está colocando para carregar aqui, que o celular está um pouco frágil, Tá. bateria. E aí, Deus enviou um outro médico para nós, que ele falou assim: não, realmente, tudo isso que as pessoas falam. Que voltou, tinha travado, né? Aí, voltou agora. Então, mas também não precisa falar isso, porque isso é terrorismo. Ninguém merece ouvir o tempo inteiro que vai morrer, É. que é a bomba relógio, que não pode ter filhos nunca. Todo ser humano tem direito a procriar. Ele falou desse jeito. Então, vamos fazer um acompanhamento. E aí ele teve paciência com a gente, acompanhou toda a limpeza do útero, do aborto, tudo aquilo. Deus, ele teve compaixão da gente. Foi um momento muito difícil, mas que fortaleceu o nosso casamento. E as pessoas ainda olhavam de fora, ainda com pena, né? Esperando a qualquer momento que eu viesse a morrer e ele fosse ficar viúvo, como as pessoas falavam. E aí, graças a Deus, veio o nosso primeiro filho, o Matheus Henrique, que nasceu 100% saudável, sem nenhum problema. A gestação foi uma bênção, foi um milagre enorme. E assim, Ana Lúcia, as pessoas que conheciam a gente, os familiares, eles pegavam, chegavam pertinho do bebê assim, e começavam a olhar de cima e embaixo. Pra ver se não tiver o defeito. E Ele não perguntava. tinha deficiência nenhuma mesmo. Falava: nossa, ele é perfeitinho, né?
Aí ficou esperando a hora do menino andar, para ver se ele ia andar de verdade, que ninguém acreditava. O menino andou Aham. super bem. Falou, a primeira palavra dele, Ana Lúcia, para surpreender todo mundo, foi com 2 meses de idade. Acredite se quiser. Mesmo? Sim. E aí ele falava tudo, as coisas mais bonitinhas, assim, tudo perfeitinho. Com 2 anos de idade, ele já sabia todas as letras do alfabeto, todas. Então ele veio para mostrar que quando Deus ele faz um milagre, ele faz perfeito. E ele sabia até. Eu tenho um vídeo aqui, depois a gente pode até compartilhar. Sim, por Ele não favor. errava uma letra, ele soletrando as letras da Bíblia, assim, todinhas falando. Aí eu falava assim: o que é escrito aqui? É D-A-V-I, bem rápido. Aí ele fala Davi e Golias, bem rapidão, que era a Bíblia, né? Então Aham. deu tudo certo. Foi uma bênção. Aí veio nossa segunda filha também, rapidão, engravidou rapidinho. Com 5 meses que o nosso mais velho estava já de vida, eu já engravidei da segunda. Foi rápido, super saudável. Aí quando fomos assim, ele fala assim: "Não, agora vamos ter o terceiro filho." Eu achava que ia parar aí, né? O terceiro filho. E o terceiro filho não vinha, Ana Lúcia. Ah, é? Não engravidava de jeito nenhum. E a nossa mais velha já estava com 1 ano. E nada. E o outro a gente engravidou com 5 meses. Aí foi um Aham. ano e um mês que as gêmeas nasceram prematuras, né? A diferença da Narcise para as gêmeas é de 1 ano e 9 meses. Só que as gêmeas nasceram antes Do do tempo. período. Aham. Exatamente. E não engravidava, de jeito nenhum. Então, nós fomos aos médicos refazer meus exames, eu achando que eu estava com problema, né? Aham. Mas não. Meu esposo tinha adquirido um problema. Aham. Ele estava com menos de 1% de chance de fecundar um óvulo e os espermas dele, falando aqui mais claramente na medicina, eles estavam comprometidos, estavam defeituosos. Aham. Então, assim, não tinha chances de engravidar. E os médicos falaram assim: olha, se vocês quiserem, vocês vão ter que esperar 6 meses após uma cirurgia que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque ele está com varicocele bilateral. Então, é do grau 2 para 3, que é o grau pior que tem, que é infertilidade mesmo. Aham. E ele era 100% saudável, ele não tinha nada. E aí apareceu de repente. Do nada. Por isso que não engravidava, a gente não entendia o motivo. E aí Aham. os médicos falaram assim: ó, dessa vez você está 100%, mas ele não está. Os exames dele não estão nada bons. A gente foi em outros médicos, fez ultrassom, fez espermograma, fez um monte de coisa. E nós chegamos numa mesa de um médico e ele falou assim: olha, o caso dele tá grave. Era na terça-feira. Quinta-feira ele vai ter que fazer essa cirurgia. Não dá para esperar mais, porque vai interferir não só na possibilidade de geração de filhos, outras questões também. Ah, Muito graves. E aí ele falou assim: já vou deixar marcado. Aí você já vem na quarta para internar. É terça, você já vem amanhã. Você já interna que nós vamos fazer na quinta-feira bem cedo. E eu escutando tudo aquilo e pensando: meu Deus, misericórdia. E aí eu falei assim: não, calma, doutor. Nós temos 2 filhos pequenos. Nós precisamos organizar. Não pode ser assim, de uma hora para outra. Eu falei: não, tudo bem, vocês se organizam aí. Tá aqui o cartão. Tá aqui o número da secretária, ela já está avisada, ela já sabe que vocês vão vir e ele vai internar amanhã. Você só fala com ela, então, porque eu vou atender o próximo paciente. Falei: então tá bom. A gente desceu, fomos pro carro, no estacionamento, a gente parou, eu olhei para ele olhou para mim. Eu falei assim: amor, você topa a gente não fazer essa cirurgia? A gente entregar nas mãos de Deus e orar para Deus te curar e a gente acompanhar, porque nós não somos irresponsáveis de não acompanhar, ver como que você tá, se você está sentindo alguma coisa. E se Deus quiser, Ele vai dar mais filhos para nós. Se Ele não quiser, Ele não vai dar, Ele é que sabe. Ele olhou para mim e falou assim: eu topo.
Deus já te curou de tantas coisas, por que que não pode me curar? Né? Falei, então, é nessa fé. E aí, amor, como é que foi? Então, o tempo aí tá tudo certo? Não está dentro da sua programação? Tá tranquilo, Pode tranquilo. continuar? Então tá. Aí, nesse momento, a gente decidiu, começamos a orar, e eu já vinha, com uns 10 meses de oração, né? Todo dia de madrugada, acordava, orava e falava para o Senhor. E eu questionava ele, né? Falava assim, olha, antes da gente ter o primeiro filho, o senhor falou que quando a gente teve um aborto, ele mandou para a gente uma palavra falando que devolveria todos os nossos filhos que a gente tinha perdido. E agora a gente quer continuar, mas o senhor ainda não está permitindo. Como que a gente vai fazer? Nossa idade está passando. Já passou um ano e nada ainda, e se eu fizer as contas, né, eu já estou chegando próximo aos 40 anos, e aí não vai dar para a gente ter todos os filhos que a gente quer, porque fica uma gestação muito arriscada depois dos 40 anos. Eu não quero arriscar a vida dela, né? E aí que ele foi e manda um sonho. Nesse pique dessa oração, após a gente combinar isso na porta do hospital, ele me mandou um sonho, e nesse sonho eu chegava em casa do trabalho, e quando eu entrava em casa, estava lá o médico dela, o nosso amigo, e ele todo de branco, né, o obstetra todo de branco, e ele muito animado, né, e quebrando a parede, e rebocando a parede, e aqui vai ter uma porta ali, outra. Eu falei, você resolveu quebrar essa porta? Aí ela vira para mim e fala assim, porque só um quarto não vai dar, tem que ser 2 quartos, a gente vai emendar os 2 para poder dar. Porque a nossa filha está chegando e tudo. Aí eu descobri no sonho que era uma menina, né? E eu falei assim, nossa, doutor, o senhor está muito animado. Ele falou assim, demais, isso aqui vai ser ótimo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E ele pegava o carrinho de mão e descia e voltava, muito animado, sabe, no sonho. E aquela coisa boa. E eu acordei assim, depois, o sonho foi bem rápido, eu acordei assim, e acordei ela e falei para ela, isso é 1 hora da manhã, mais ou menos, falei para ela, falei assim, olha, eu tive um sonho aqui, e foi o senhor falando comigo, porque quando ele fala comigo no sonho é bem diferente, sabe? E ele falou para mim assim, assim, assim. Aí ela falou, nossa, então vai ser uma menina, mas a gente não tinha ligado a Nem gravidez informação, ainda, não tinha. não tinha gravidez e não tinha ligado a informação de que eram 2 quartos, né? Por que seria 2 Ah, quartos? E então passa mais ou menos uns 30 dias, uns 45 dias, acho que foram uns 30 dias certinho, ela engravida. E né, o senhor me curou e trouxe a gestação das gêmeas. Aí você quer continuar a ultrassom? Sim, aí o que acontece? Quando eu engravidei, eu fiquei assim 7 dias para fazer o tal do teste, porque eu falei assim, vai que não é, né? Ficou escondendo de mim 7 é porque dias. às vezes a gente tá com vontade e aí acha que é psicológico, né? Acho que é psicológico. E lá vai eu fazer o teste, né? E aí, quando eu fiz o teste, eu chamei ele, deu assim, eu nunca tinha comprado aquele teste que vê semanas de gestação. Sim. Mas deu o máximo de semanas na tela, assim, do teste. Preencheu de uma vez, tudo. Ou seja, parecia que eu estava grávida já de muito tempo. Aham. Que eu falei, que estranho, porque acabou de atrasar esse negócio. Né? Aí eu mostrei para ele, ele foi aquela comemoração, aquela alegria toda, né? A gente já ligou pro médico, o médico que ele tinha sonhado. E aí ele falou, vamos fazer o de sangue amanhã. E eu falei, então tá bom. Então foi muito rápido, a gente fez o de sangue. Aí deu quase 7 mil de hormônio. Que é dentro da taxa, assim. Pode ser gêmeos ou pode ser um só. Ainda tá bem no comecinho de gêmeos, né? Muito no começo. Mas a gente nem imaginava. Não, Nem passava na nossa cabeça, né? Coisa de filme, esse negócio de ter filhos gêmeos, coisa do Instagram. Nem deixa isso pra lá. A gente nem imaginava. E a gente não tinha feito nenhum tratamento. Ele não fez cirurgia, é bom deixar claro. E a gente não recomenda as pessoas a fazer o que a gente fez, porque a gente tinha uma fé muito grande que Deus iria fazer, né? Então a gente respeita as pessoas que não têm essa fé, né? E nós confiamos. Deus fez, eu falo que é um milagre triplo, porque ele curou meu esposo completamente e deu 2 filhas gêmeas. E para ninguém ficar com dúvidas, 2 meninas idênticas. Que não é possível fazer inseminação artificial e ter 2 filhas idênticas.
Não tem Ah, como. Também não vem da genética para da não mãe deixar também. dúvida de jeito nenhum, né? Que foi Deus que fez. Exatamente. Aí foi, olha só, Ana Lúcia, aí o primeiro ultrassom. E a gente tinha feito um propósito de dízimo dobrado também na época. Aí até os filhos vieram dobrados, né? Pensa, tanto que é Refletiu em engraçado. tudo. É, Tudo. não tinha, no primeiro ultrassom não tinha saído a sexagem, né? O exame que a gente fez. Não tinha saído, a gente não sabia que isso era menina. Então, quando chegou lá, eu chamei o doutor para conversar e falei assim, olha, antes do senhor fazer o ultrassom, eu já vou falando. Eu sonhei assim, eu não sei se o senhor acredita, como é que é, né? Mas eu já tinha uma conversa com ele, que já era a terceira com ele. Olha, então eu sonhei assim, assim, e eu sei que é uma menina. Então, se for uma menina, o senhor já pode saber que o senhor já me avisou no sonho, o senhor estava no sonho, contei para ele como é que foi, né? E Ele aí ficou rindo, ele falou só nada. riu, só e foi lá fazer a ultrassom. Aí olhou, falou assim, ó, Paulo, eu Seu sonho olhei tá certo. aqui. Não, antes foi no segundo ainda. Aí no primeiro ultrassom ele olhou e falou assim, olha, eu mapeei bem, você tá com a taxa hormonal bem alta mesmo. Mas é Então, só um, tá? Só um feto. A gente. Ah, não, tudo bem, a gente não tava com aquilo, né? Não, é, tudo Aham. bem, certo, né? E aí a gente foi organizar mais pra frente e fizemos a sexagem. E aí a sexagem deu que era menina. Exatamente igual o sonho dele. E a Igual o gente sonho achando que dele. era um só, porque a gente não tinha entendido esse negócio de ligar um Aham. quarto no outro quarto. mas foi no ultrassom que confirmou, né? Aí foi no outro agora. Ah, foi no segundo ultrassom. Aí no segundo ultrassom que nós fomos lá fazer, ele olhou. Quando eu vi primeiro que ele, porque ele estava mexendo no celular para poder gravar, que Aham. eu vi dois fetos assim, ó, na tela. O que é isso, doutor? Aí ele, é isso mesmo, uau, são duas! Nossa. Engraçado que tá gravado, assim, no momento que eles estão conversando e falando. É, e aí, ele Muito legal. impressionado, né? Ele ficou assim, gente, mas é uma piense que tudo! Não tinha como ser duas, e são duas. Aí ele explicou que era um fenômeno raro, que era um só feto, e que se dividiu e transformou em dois. Aí eu lembrei do quarto ligando. Aham. E ele Que disse lindo que do pai. eram gêmeas univitelinas, né, da mesma placenta, mas tinha uma pequena pele fininha, uma membrana, dividindo as duas, para que elas pudessem ficar protegidas. Então, assim, elas não ficavam batendo uma a outra. Tanto é que no ultrassom, uma jogava a perninha e encostava na bolinha da outra, né? Ah, E elas se alimentavam da mesma placenta. E realmente eram duas meninas, como que elas idênticas. chamam? As meninas. Aí a gente escolheu um nome bíblico que tem o mesmo significado, Noemi e Naomi, que significa bonita, suave e honesta. Que lindo. E aí conta a história, né, de Noemi na Bíblia, né? Sim. E foi uma benção, a gestação foi muito boa, né? Mas as lutas voltaram a bater na nossa porta, e dessa vez com muito mais força do que as outras todas. Eu acredito, Ana Lúcia, que foi assim o pior momento e o melhor momento da nossa vida também. Porque nós tivemos aquele sonho, aquela coisa, né, que a gente nem acreditava, todos os dias nem acreditava. Duas meninas gêmeas, a gente tinha dois bebês e passavam a ser quatro bebês. Aquela coisa, né, maravilhosa, idênticas. Então, assim, eu tive que alterar tudo. A questão do enxoval, a mudança da casa. Foi um momento maravilhoso. Mas elas nasceram prematuras e, graças a Deus, nasceram bem, apesar de prematuras. Elas nasceram com quase 3 quilos cada um. Nossa, bebezona mesmo. Sim, grandonas, super saudáveis. Elas não precisaram de UTI. Elas nasceram tanto altas quanto fortes e não precisaram de nada, nem aquele banho de luz. Elas ficaram 100%. perfeitas, 100%. Tanto é que no terceiro dia, a alta hospitalar estava pronta, já assinada um dia antes
que o médico assinou e falou assim, olha, impressionante. O parto foi ótimo, foi tudo ótimo, tudo perfeito, deu tudo certo. E a bolsa rompeu de madrugada, na virada do ano. Ou seja, 1 hora da manhã na virada do ano. 1 hora da manhã. Aí elas nasceram dia 1º de janeiro? Exato. Quando os foguetes estavam estourando, ela começou a entrar em trabalho de parto. Foi. E assim, antes, né, do previsível, eu estava com a barriga enorme, eu perdi 16 quilos no dia do parto. Nossa! Placenta, bebê, líquido, tudo no mesmo dia. Naquele momento, demorou um pouco a fazer a cesárea, porque era virada de ano, precisava do anestesista, né? Quem é que achava um anestesista? O médico estava de plantão. Uhum. Mas um anestesista, assim, de madrugada, né? E não podia estar bebendo. Ele tinha equitação, então demorou um pouco. O parto foi ocorrer às 5 e pouco da manhã, eu já estava com a bolsa rompida desde 1 hora da manhã. E estava tendo muitas contrações, mas muitas mesmo, muitas contrações. E eu usava meias de compressão, porque eu tinha tido trombose lá atrás, lembra? Uhum. E eu nunca, jamais poderia ter de novo um episódio de trombose. Jamais. E a enfermeira, na época, a gente não quer revelar o nome e tal, né? A enfermeira, na época, ela pegou na minha meia e desceu até o joelho. E o doutor falou assim: olha, não precisa. Deixa a meia dela quieta, que ela vai. Eu tô acostumada a fazer a cesárea dela com a meia. E ela falou: não, eu vou descer um pouco para facilitar. Ela desceu as 2 meias e as 2 meias ficaram garroteando o meu joelho. E eu falei assim: então lembra que quando terminar a cesárea você volta a meia para o lugar, porque eu vou estar anestesiada, eu não vou sentir minhas pernas, eu não vou saber. Ela falou: não, pode ficar tranquila. E com as mesmas mãos que ela pegou na minha meia, a gente vai para lá e para cá, né? Ela acabou pegando alguns utensílios, algumas coisas, a gente não tem como falar assim que foi ela e tal, né? Mas, infelizmente, eu tive ali, Ana Lúcia, várias bactérias hospitalares que entrou dentro da cesárea. Várias. Meu Deus. Gram negativo, gram positivo. Uma delas foi aquela E. coli, que é difícil demais. Ela vive em intestinos, sabe? Ela é bem contaminante mesmo. E na hora que você pega a bactéria, você não sente nada. Então, Há elas quanto se tempo que manifestam você foi diagnosticada que você tinha pego as bactérias? de 3 a 8 dias depois que as bactérias elas começam a ter uma alteração no corpo. No terceiro dia, quando eu fui levantar da cama para ir ao banheiro, para que a gente pudesse organizar e fazer xixi e tal, organizar as malas para poder sair dali da maternidade. No outro dia que eu já tinha recebido alta, as gêmeas também. Eu falei assim: eu não consigo descer da cama. Ela estava toda animada, deitada na cama, né? No segundo dia, ela estava super animada, andando no hospital, fazendo os exercícios direitinho. E nessa madrugada, bem cedinho, quando ela foi para levantar, para ir ao banheiro, ela estava super animada, mas quando ela vai para firmar o pé no chão, deu uma pontada, ela falou: meu Deus, não tem nada normal aqui, o que está acontecendo? Aí saiu uma mancha bem pequena vermelha. Passou 1 hora, essa mancha já estava tomando conta do tronco dela inteirinho, uma mancha vermelha. Nossa. E aí, alerta total, e chama, e ela começou a tremer de febre, e assim, foi questão de minutos mesmo. Né? Minutos depois ela já estava tremendo de febre, pulando em cima da cama, e as enfermeiras doidas para despachar a gente logo, porque sabia que era problema. Uhum. E aí, então, assim, foi um desespero total. O que é aquilo que estava tomando conta, né? Ninguém sabia o que era. E o médico fazendo outro parto, ele demorou um pouco para responder, porque estava em outro procedimento cirúrgico. Quando terminou, ele falou: nossa, volta tudo, para tudo, vamos tomar conta dela, isso aí é infecção, vamos, né? Pessoa muito responsável. E foi um desespero, porque ela já estava se saindo de si, ela estava pulando de febre, e todo mundo querendo fazer o que não podia. Né? Uhum. Parecia que não tinha treinamento, os enfermeiros, eu não sei.
Mas foi terrível, a situação foi É porque horrível. eu não sou muito de ficar fazendo drama. Ah, eu tô morrendo, eu não tô aguentando mais, entendeu? É, Então, assim, às vezes a gente precisa fazer, porque as pessoas não acreditam. Você É, acha, ela acha que você tá bem, sabe? uhum. se tá Então, respirando, o existe coração tá batendo, tá tranquilo, né? É, 37,5, que é a febre de sepsis, né? Infecção generalizada. Então, ela é uma febre, assim, pode ser até febre do leite, parece ser nada, entendeu? Aham. uhum. E foi terrível. E nesse dia, nós demoramos 4 horas para chegar, sair da maternidade até em casa. Porque a gente tinha que parar de minuto em minuto, porque eu não suportava de dor. Eles deram alta pra você nesse estado? Nesse Nesse estado, estado. despachou, as enfermeiras despachou ela correndo porque sabia que era problema. Ah, Sabia E o que era médico problema. não estava lá, eles É. aproveitavam que ele não estava lá. aham. Alguém deve ter orientado elas a fazer isso, não sei. Tanto é que Mas depois eu fui para outro hospital. Eu fiquei no Anis Rassi, na Aham. UTI do coração do Anis Rassi. Eu fiquei lá. Foi lá que eu fui tratada. Então, entre internação domiciliar e hospitalar, contando UTI e tudo, depois desse episódio foram 65 dias. Nossa. foi E você horrível. ficou consciente ou teve algum momento que você perdeu a consciência? Ana Lúcia, eu conseguia ver e ouvir tudo. Só que eu não conseguia, às vezes, falar. Sabe quando você está do lado de fora? Como se você estivesse no outro local, você vendo Assistindo o que está acontecendo. exatamente. Você sentindo a dor, você sentindo o mal-estar, tudo de ruim, mas você fica imóvel porque você parece estar fora de si. Era assim que eu sentia. Então, até E, as minhas orações, elas eram assim, quase que eu não conseguia falar direito, sabe? Eram orações muito curtas e mais em pensamento, em espírito. E as E gêmeas? O Paulo tendo que cuidar de você, das gêmeas, das outras crianças pequenas também. Vocês tinham uma rede de apoio? Como que foi lidar com isso, Paulo? para a gente poder ir para o parto, a tia dela veio aqui para casa, né, para ficar com os meninos esses 3 dias, porque a gente tinha 100% certeza que ia voltar no máximo 3 dias, estava aqui. Então tinha a tia dela e tinha uma menina que ajudava a gente com a faxina. Uhum. E aí, quando tudo isso estourou, mudou, né, os planos da tia dela completamente. Ela teve que ficar aqui 15 dias com os meninos, e era assim, era mamadeira com as recém-nascidas, e ela também passou um sufoco, né, muito grande com os meninos, ficou com 4 bebês em casa. com 4 bebês. E para nós o ponto mais difícil foi a falta de humanidade de alguns profissionais. A gente acredita que é questão espiritual mesmo, né? Que alguma coisa estava tentando atrapalhar os nossos planos ali. Porque a gente saía de um hospital que é o sonho de todo mundo dar luz nesse hospital, porque ele é o melhor de Goiânia, para ir para Uma um outro hospital referência, né? que também é referência, o outro hospital é enorme referência. E quando a gente chega lá nesse outro para poder ser atendido, a gente pegou um médico muito novo, muito frio no atendimento, e ele simplesmente deixou ela no canto lá e a gente tendo que falar e falar enquanto a gente não bateu o pé. Enquanto eu não bati o pé, eu falei assim: olha, vai rolar processo, não tem jeito, você fazer uma coisa dessa com ela tá, olha a situação, né? E aí ele deixou ela esperando 4 horas, ela com a sepse tomando conta do corpo, imagina, ela ia morrer ali de sepse, É. tomando conta do corpo. Aí chega uma médica para substituir ele, ela fala: meu Deus, o que é que essa menina está fazendo aqui? Sobe para a UTI agora. E aí que ela tomou consciência e o cara assustou e viu que o trem era feio, né? Que a gente já havia falando há muito tempo. Subiu para a UTI e aí já vieram me consolar falando que ela ia morrer, que não tinha jeito, etc. Nossa. E me isolaram dela, colocaram ela dentro da UTI. E aí ela passou um monte lá dentro, né? E aí, gente, e aí, Ana Lúcia, o que acontece? Foi aquela época que fizeram o exame que eu perdi 50% do pulmão e Aquela da foto. 20% aquela foto lá. E depois daquela foto, eles não fizeram mais exames até que fizesse o outro que ficasse 100%. Porque o que acontece? Depois daquela foto, eu ainda perdi mais. Então, pode ser que eu tenha perdido mais ainda. Meu Deus. Porque quando eu fui fazer o exame,
Eu lembro direitinho. Eu não estava suportando mais de dor na maca, sentindo as facadas e tendo infartos ali em cima da maca. E essas pontadas, essas facadas que ela sentia nas costas, eram infartos dentro do pulmão. Ela ficava infartando toda hora dentro do pulmão e ninguém sabia Eles não falar. conseguiram nem contar quantos foram, de tanto que eu tive. Meu Deus. E aí, quando eles tentavam me colocar dentro da máquina para fazer a angiotomografia de tórax com contraste, eu não conseguia entrar, porque eu estava infartando um atrás do outro, não suportava de dor. Naquele momento eu consegui ter uma consciência, eu respirei assim e falei assim, Senhor, eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Eu senti que eu ia morrer ali naquele momento, não tinha jeito, sabe? Sabe quando você tá morrendo mesmo? Aham. E eu fiz aquela oração. Aí o enfermeiro, o condutor que me colocava na máquina falou assim, vamos fazer isso com ela não vai resistir. Vamos voltar ela e vamos dar morfina para ela conseguir fazer esse exame, senão ela não vai fazer. Naquele momento eu vi a misericórdia de Deus agindo através daquele enfermeiro para ele não insistir, porque se ele insistisse eu não ia resistir. É porque ela tinha que deitar para fazer o exame. E já tinha Tava, dias que ela não deitava, né? Desde o momento lá da maternidade, ela não deitava. porque Ela tinha que perdi a ficar, parte todinha do lado direito. o pulmão não suportava se ela deitasse. Você tinha que Então, ficar era sentada. Você ficou Sentado sentada. sem encostar. sem encostar, ela tinha que ficar encolhida, sem Assim. encostar. Ah, E nem do lado direito e nem do lado esquerdo eu consegui encostar, porque os dois lados eu tinha perdido uma parte, só que do lado direito era pior. E foram momentos assim, então eu tive sepse, que é infecção generalizada, eu tive trombose nas duas pernas, que eu jamais poderia ter tido por causa da sepse, aí você teve e já teve nas duas pernas. nas duas pernas. E eu tive vários infartos. E aí os médicos eles falaram, só a trombose já era para você ter morrido. Só sepsis morre. Porque ela também. foi muito profunda, foi muito forte. Então deu tudo ao mesmo tempo. Tanto é que quando eles me levaram para UTI, eu vi a correria deles e eles colocavam no protocolo, assim, no quartinho da UTI, o que era, né? O protocolo de quê? E aí a enfermeria agora, protocolo de sepsis ou de embolia? Protocolo de sepsis ou de embolia? Porque ninguém sabia o que era pior. Aham. Aí o médico olhou assim, coloca embolia. Coloca embolia, a embolia dela tá pior. E aí veio a infectologista, que é famosíssima fora do Brasil, e ela chegou para me atender e ela falou assim, olha, só a sepsis dela já é um quadro gravíssimo. Então, ela conversou com meu esposo, ela tirou as esperanças dele e falou que todo o quadro era muito grave, né? E a gente não deixou de pedir oração, de pedir as pessoas, pastores, para poder ir lá, orar, obreiros, todos que a gente podia falar, eu não conseguia falar, mas ele falava. E orava, ele falava assim, não, minha esposa vai ficar boa, ela vai voltar para casa. E as pessoas começaram a decidir quem ia ficar com as gêmeas, quem ia ficar com os meninos. Desse jeito. Meu Deus. A nossa volta, as pessoas decidindo quem ia ficar com os filhos, como se eu não existisse, né? Aham. E aí eu fui pro quarto e joelho no chão, orando, e aí eles liberaram o horário para ela poder sair da UTI. E aí que eu voltei para lá para a gente poder ficar no apartamento juntos. E aí ele ficou lá cuidando de mim, no apartamento, trocando fralda, fazendo tudo. Foi terrível esse período. E quanto tempo você ficou internada na UTI? No total, igual eu te falei, foram 65 dias, porque teve internação domiciliar também. Ah, Então, sim. teve internação no UTI, teve internação no hospital, teve internação na ELA, teve internação em casa. Eu fiquei mais de 30 dias internada. Usando. Sem levantar foram 8 dias, né? Se levantar foram 8 dias. Ele trocava as minhas fraldas e as fraldas dos 4 bebês. Quando ela levantou a primeira vez, que estourou a trombose. Depois desses 8 dias. Aí deitou de novo. Foi para deitar de novo e começou a luta de novo. Eu usei mais de 30 dias de antibiótico, quase um ano de Clexane, que são os anticoagulantes. E aí,
tanto de medicação, esse tanto de coisa, Ana Lúcia, fez com que eu ficasse com 8% de fios de cabelo na cabeça. Então, e aí eles caíram de uma vez, assim, nesse período, e você ficou com a cabeça, assim, praticamente descoberta dos fios? Foi, Eu que lembro, acontece? eu lembro que ela foi pro banheiro, né? Ela foi, eu não sei se ela foi lavar o cabelo, não sei que ela passou a mão, ela não sabia que estava caindo, estava tudo normal. Mas ela passou a mão e a mão dela saiu cheia, parece que foi de uma vez mesmo. Foi Num assim, dia saiu começou tudo a... na minha mão, aquele mundo assim de cabelo na minha mão. E aí eu fiquei horrorizada. Eu passei a escova e começou a cair tudo. Eu comecei a enxergar assim o casco da cabeça todinho, sabe? Aham. E aí eu falei assim, chamei ele, né? Eu fiz até vídeos daquilo e eu chorava e falava assim, amor, e agora? O que que eu vou fazer? E os médicos não liberavam da medicação, porque como tinha tido um quadro muito grave, eles falavam assim, não, muito melhor ser viva, careca, com problema de ossos, tireoides e tudo que dá problema, a medicação, do que você morta e os seus filhos órfãos. Era assim que eles falavam comigo. Uhum. Então, bem sério mesmo, assim, na real, sem. Eu falei assim, doutor, mas eu tô ficando careca, como é que eu faço? Mas ninguém vai te liberar dessa medicação, em lugar nenhum do planeta. E aí eu comecei a usar, tem algumas fotos minhas, eu usava o cabelo assim, todo preso para trás, e foi ficando aquele fininho, 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 assim. E eu não tinha coragem de sair de casa. Às vezes eu enrolava o cabelo assim, aquele fininho que tinha ficado, né? Porque meu cabelo era enorme, meu cabelo era para baixo da cintura. Tem É o que eu fotos ia aí. falar. Desde que eu te conheço, assim, há uns 15 anos, seu cabelo é enorme e você Sim, tem Uhum. muito cabelo, né? sim. Eu acho que Muito foi a cabelo. primeira vez, não sei, mas é que você corta ele desse tamanho. Primeira vez. Aí aqui, ó, ficou aqueles buracos. Tá vendo que tem tudo de volta, graças a Deus? Primeiro Aham. fez aquele buraco assim, ó, enorme, aquelas entradas enormes, e aí foi ficando assim muito triste. Eu tentava tampar, disfarçar de todo jeito. Eu não saí de casa. Eu tive muita dificuldade. Tem algumas fotos minhas na internet, poucas, em que já tinha nascido pelo menos um pouco aqui, Em cima. em cima. Porque eu me senti muito mal, muito triste. Além de estar, recebia 4 injeções por dia da medicação. Meu Deus. E a medicação de alto custo, né, Ana Lúcia? Tinha dias que eu tinha que receber a última dose às 10 horas da noite. E eu já falei isso várias vezes. Era 9 horas da noite, não tinha um centavo para comprar o remédio. Que já tinha acabado. Vocês não conseguiram isso pelo SUS, nada, foi tudo particular. Nada a gente não conseguiu. Depois a gente conseguiu lá no final. Mas no começo tudo a gente teve que arcar. E o plano não aceitou liberar. E como nós que advogávamos, a gente estava parado, não tinha como trabalhar, nem eu e nem Aham. ele, Não sobrava tempo para para escrever nada, nada. fazer Ele nada. tinha que ficar de enfermeiro, de cuidador. Ele cuidava de mim, ele levava para dar banho, ele tirava a fralda, colocava a fralda, ele aplicava remédio, ele tirava a fralda dos outros 4 bebês. Porque assim, pro resto as pessoas já não estavam dando conta mais. E era tudo asepsia, tudo asepsia. A enfermeira 2 vezes por dia, já não tinha mais dinheiro para pagar. A enfermeira é cara, a enfermeira particular. Aham. E era período de pandemia, sabe? E aí, com os pulmões desse jeito, Ana Lúcia. Depois que eu saí da UTI, que eu cheguei em casa, eu ainda peguei Covid. Meu Deus. Isso porque a gente evitava tudo, a gente fazia sepsia em tudo, né? Como se não tivesse como piorar, piorou mais um pouquinho. Piorou mais. Aí eu tive Covid, aí eu tive reinfecção, a infecção voltou. E eu passei Covid para todo mundo. Todo mundo aqui em casa teve Covid. E eu tinha acabado de sair da UTI, eu tinha que cuidar dos meninos, mesmo morrendo. Eles com Covid, com 40 graus de febre, os meninos pequenos. Nossa. E não tinha como nem a gente ir para o hospital. E meu esposo ficou muito ruim. Ele deu aquela dor nas costas, como se ele estivesse com embolia, sabe? Uhum.
E aí eu falei assim, olha, você me deixa aqui sozinha com os meninos e você vai pro pronto-socorro, porque se eu ficar viúva, vai ser muito pior para todo mundo. Você precisa fazer um coelho. Ele não queria ir, não. Aí ele foi, e muita oração, todo mundo orando, graças a Deus ele ficou bem. Mas foi um período muito difícil, viu, Ana Lúcia? A gente ficou com dificuldade de dinheiro, com dificuldade de saúde, uma incerteza, a gente tinha que entregar completamente, assim, confiar completamente em Deus. E os diagnósticos eram péssimos, os médicos falando que não podia dar certo. E assim, tudo muito difícil. A minha barriga apodreceu, saiu um líquido podre, fecha da barriga. Abriu vários buracos, assim, um deles era desse tamanho o buraco. Saiu um líquido escuro, podre, podre de dentro da minha barriga. E não era no lugar da cirurgia. Acima da cirurgia. Foi necrosando a Causado pela barriga dela bactéria. todinha. Por causa das bactérias. Perto do umbigo. Eu lembro, num vídeo seu, que você fala assim que você, numa passagem de Jeremias, que você se colocou nas mãos de Deus como um vaso na mão de um Sim. oleiro. E aí hoje eu estava meditando na palavra e eu falei que a situação que vocês viveram foi como de... Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele. Que ele estava em Isaías 38. Que Isaías foi... Deus mandou falar e na casa dele falar que ele ia pra ele arrumar a casa dele, que ele ia morrer naquele dia. E ele pegou e virou o rosto para a parede, falou com Deus e falou para ele que não aceitava morrer naquele dia. E antes mesmo que o profeta saísse da cidade, Deus falou para ele voltar lá de novo, falar que ia acrescentar mais 15 anos na vida dele. Exatamente. Então, Eu assim, lembro talvez muito. se a gente passe por alguma situação e se a gente não usa a fé, é aquele dia, é aquele momento. Né? Mas se a gente apela pela a misericórdia de Deus, se a gente chama a atenção de Deus, ele não dá as costas para um clamor sincero, né? Com certeza, Uhum. Ana Lúcia. E cada palavra que vinha contra a gente, né, a enfermeira chegava e falava, ó, não tem jeito, né, ele entrou na UTI, não sei o quê, eu já ia repreendendo ali e não aceitava de jeito nenhum. Porque a gente teve a confirmação de Deus antes da gente se casar. Então era completamente contraditório o Senhor nos mostrar um futuro, uma família, e de repente vinha acontecer essas coisas. Então eu não acreditava. Eu falava, não, isso aí é só provação para passar, né? E é para testar a nossa fé. E eu vou segurar firme até o último minuto. E essa é a importância da gente saber escolher quem a gente quer do nosso lado, né? Porque se a gente, no momento desse, se uma cristã, uma mulher cristã, ela não está com um homem também cristão, onde a fé dele está firmada no Senhor, você está praticamente desacordada. Quem ia chamar a atenção de Deus nesse momento? Exatamente. Uhum. E assim, ele foi e é um homem de Deus, assim, que eu acredito que muitos que se dizem de Deus não conseguiriam passar nem 10% que ele passou. Exatamente. Porque eu penso assim, às vezes ele teve cuidado de você, dos 4 bebês. Eu vejo assim, a gente acompanha pessoas, né? E gente reclama de estar em casa com 2 filhos saudáveis, Uhum. né? Que não dá conta, que não consegue, nossa, que é isso, que é aquilo, que não consegue cuidar dos filhos saudáveis. Agora, imagine passar por uma situação dessa, faz as malas e vai embora. E tem um monte de esposos aí, maridos, que fazem isso, né? Eles abandonam a mulher na cadeira de rodas, no pior momento da vida dela, entrega para os pais, né? Exatamente. E hoje eu olho e falo assim, ó, a força veio do Senhor mesmo. Ele mandou a aprovação e mandou a força, porque era 24 horas sem descanso. 24 horas sem descanso. Porque no mesmo momento que ela queria uma água, ela precisava ir ao banheiro, ela já vinha a hora da alimentação, aí tinha que levar uma madeira para gêmeas, e o Matheus Henrique já precisando trocar uma roupa, dar um banho.
E era assim, mas muita, né, muita dedicação mesmo. Hoje a gente olha e fala assim, o Senhor ele manda aprovação, mas ele manda a força. Manda. Então, E a gente sai dessa situação, assim, transbordando de mais fé e de força, né? uhum, Renovado, a gente sai transbordando de uma situação desse. E aí, às vezes, a gente vê um problema, a pessoa com um problema, assim, uma vírgula diante do que tudo que a gente passa, e aí ela tá, parece que o mundo caiu na cabeça dela, e ela fala, a gente pensa assim, nossa, mas será que ela não consegue ver que Deus resolve isso para ela, que Deus ajuda? Mas o ruim é que tem pessoas que estão com a mente fechada para usar a fé, né? E Deus, ele deixou isso para nós. Às vezes a pessoa fala, ora por mim. Claro que a gente ora, porque é nossa função interceder pelas pessoas. Mas Deus também, ele deu o acesso de todos ir a ele, né? Todos nós podemos ter contato com ele, falar com ele. Não precisa ser bonito, tem que ser sincero. E uhum, é o que ele agrada, né? E às vezes a pessoa fica dependendo da fé do outro para poder alguma coisa acontecer na vida dela. Agora você falou que você levantava de madrugada quando você teve o diagnóstico, você clamava ao Senhor. Eu penso assim, tem situações que pessoas que ele ora um dia ou outro, quando ele vai para a igreja e ele acha, olha, eu tenho orado, eu tenho buscado, e dorme a noite inteira. Porque o é, que chama a atenção de Deus é o que você faz fora da curva, aham, né? Igual vocês falou uhum, que fez o propósito dízimo dobrado. Aquilo chamou a atenção de Deus para a vida de vocês. Então, é o que você faz fora da curva, é o que você faz de diferente é que chama a atenção de Deus. E o coração sincero, né? A uhum, sinceridade no coração da pessoa. E a gente vê assim, que muitas pessoas. Eu estava até assistindo a Abraão, e a gente vê, lendo, acompanhando a história de Abraão, ele era muito genuíno, e eu vejo isso na Narcilene. O Paulo, pessoalmente, eu ainda não conheço, mas a Narcilene, ela é uma pessoa, assim, genuína. Pelo menos o pouco que eu vi, ela é muito verdadeira, genuína, e é isso que agrada a Deus. Ela tem um perfil de alguém que chama a atenção de Deus. É a uhum, sinceridade e a pessoa ser genuína na fé dela. uhum. É, E ela é mesmo. tudo pela misericórdia de Deus, Ela é porque muito forte, e eu acredito, essa força dela vem de Deus, vem do Senhor, né? Eu posso sentir isso desde a primeira vez. Ela não acreditava que ela ficaria viva, porque ela passou uma experiência na família dela com o primo, ela viu eles definhando e tudo, mas mesmo assim, eu acredito que aquela falta de acreditar dela foi propósito do Senhor para me testar também, naquele momento, né? Para saber se eu ia encarar mesmo ou não. E a cada provação que a gente tem passado, o nosso pastor, essa semana, ele ministrou o seguinte, o pastor João Queiroz, ele falou o seguinte, ele falou, entre a bênção que o Senhor te dá e a entrega da bênção, existe um processo. É. E aí cabe a você, se você vai ser aprovado ou não, E vai né? aguentar também o processo, né? Isso, então tudo na nossa vida foi assim, a formação da Narcilene, o concurso, as coisas que a gente conquistou junto, foi tudo assim. A gente orava, pedia a bênção, tinha confirmação da bênção, mas entre a entrega dela foi uma luta enorme, mas enorme, onde ela acordou de madrugada várias vezes, eu acordei de madrugada, a gente não dormia direito pensando naquilo, planejando, correndo atrás, nos esforçando, né? No período que ela precisava da medicação de alto custo, era inacreditável que a gente ia conseguir, porque a gente já vê lá no primeiro problema que ela teve de saúde, antes do casamento, uns 2 meses antes, a gente tinha tido um gasto enorme com o casamento, né? Não foi só nosso, foi do meu sogro também, foi um gasto enorme, ele investiu muito, ele nos presenteou assim grandemente naquele momento. E aí, logo em seguida, veio um problema seríssimo de saúde, que foi outro gasto enorme. Então, a gente foi acumulando gastos naquele início e acumulamos conquistas também, que o Senhor foram nos dando, né, nos presenteando. Uhum. Mas a gente não tinha para falar para você assim, porque vocês têm uma reserva aí, tudo. Não, a gente não tinha.
porque em seguida veio a pandemia. Na pandemia, a gente ficou sem trabalhar para cuidar dos meninos, para eles não terem contato com aquilo que assustava todo mundo, né? E então foi uma coisa atrás da outra. E nesse último momento, que foi o pior momento, né, que ela teve que ir para a UTI e tudo, foram outros gastos. E nesse momento a gente já dependeu muito da fé mesmo. Falar assim, né, porque o plano de saúde não cobria tudo, de onde vão vir os recursos, e agora é crer mesmo. Vamos firme em cima. E o Senhor foi provendo cada momento, e após a UTI, né, a medicação de alto custo, que eram os anticoagulantes caríssimos aí, e a gente, dia a dia, a gente não sabia se ia ter o dinheiro daquele dia para comprar a medicação. Aplicava de manhã, será que de noite vai ter? A gente não sabia. Ligava uma pessoa, olha, eu estou mandando aí para você aí, qual que é a, né, a conta, não sei o quê. Ia ligando sem a gente pedir, sem a gente falar nada. A gente sofrendo aqui mesmo. E chegavam os recursos e a gente comprava a medicação daquele dia. A probabilidade da medicação ser liberada pelo serviço público era muito pequena, porque o nosso histórico era muito grande, de conquista, de faturamento, e tudo era muito grande. Então, a gente não tinha histórico para conseguir nada público. Aham. Então, foi muito difícil. Ela entrou com pedido, foi negado, foi uma luta terrível. Mas hoje a gente olha e a gente até às vezes até ri. A gente fala assim, nossa, como o Senhor nos abençoou, né? Ele nos deu força demais, ele nos deu os filhos, todos 100% saudáveis, está retornando à nossa vida profissional, nossa rotina profissional, e nunca deixou um dos nossos filhos nos incomodar uma noite sequer sem dormir. Acredita que eles... Eu posso falar para você que a gente conta nos dedos as noites que eles ficaram sem dormir. Que estavam doentes, Foi, alguma coisa. foi muito pontual, né? Eles ficaram extremamente doentes, porque, por exemplo, agora eles estão doentinhos, né? Eles estão passando por uma coisa que parece que é uma gripe muito forte. Tiveram 40 graus de febre agora nos últimos 3 dias, todo mundo, né? E estão dormindo super bem. Agora a gente pode estar aqui conversando na live, e isso daí já é uma bênção, é a graça de Deus na nossa casa, né? É verdade. Então a gente aprendeu muito nesse processo a manifestar gratidão em cada coisa, em cada momento. E essa é a mensagem que a gente quer passar para todo mundo, né? Sim, e quando a gente é curado daquilo tudo que a gente passa, porque é um processo doloroso que vocês passaram, a gente conta, mas a gente não sente dor. Quando Deus cura, a gente lembra daquilo, como você disse, às vezes a gente até sorri do que a gente passou, mas a gente não sente dor, porque onde Deus passa, Ele cura. É igual pessoas que passam por traumas. Às vezes a pessoa conta o testemunho dela de um trauma, assim, bem dolorido, né? Algo muito pesado, e ela conta e ela não sente dor, porque ali teve a mão de Deus para curar. E foi isso, né, que aconteceu. Além de fazer a cura física, também fez a cura interior de todo o processo que vocês passaram. Uhum. É verdade. É muito interessante, Ana Lúcia, porque em cada momento desse difícil para ela, os médicos sempre falaram, eu não sei como que isso aconteceu, porque você não tem uma sequela sequer. Né? Não tem sequela no coração, não tem nos pulmões, seus pulmões sofreram vários infartos, está aqui os exames. E o médico, ele repetia 5 vezes o mesmo exame. Falava, não, isso aqui é impossível, não tem jeito. Vai lá, volta lá, faz de novo, teve um erro. E no final ele virou para ela... Era uma junta médica de 6 médicos. Teve um momento que foram 8, depois ficaram 6, porque era um para o pulmão, um para cuidar das veias, um para o coração, e tinha que passar por todos eles. Então a gente fazia os exames do coração, tinha que levar nos do pulmão, tinha que levar no, né, que cuidava da circulação do sangue dela e tudo, e daí por diante. Toda semana era assim. E ele repetiu 5 vezes. Ele falou, isso daqui, e ele é grandão, isso daqui é impossível. Me desculpa, volta lá e faça de novo. E a gente voltava e fazia. Ele falava, não, eu não acredito. Na última vez ele bateu a mão na mesa, e ele é bem grandão, engraçado, gente boa. Ele bateu a mão e falou assim, você está 100% curada e não tem nenhuma sequela. Então, eu não sei te explicar, segue a sua vida e vai ser feliz. Só não assume quem fez o processo, né? A cura. E hoje, a gente vê aquela imagem do seu pulmão. Hoje ele regenerou? 100%, os 2 pulmões, e foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano.
No mesmo ano. E poucos meses depois, os pulmões ficaram 100%, Ana Lúcia. Ela não tem nem a marca na barriga do buraco que fez, que a barriga dela começou a necrosar todinha, encheu de vários buraquinhos e fez um buracão assim, sabe? Que saiu o líquido fétido da infecção. De 24 horas saindo um líquido dali, era panos e mais panos para limpar ela e não infectar ninguém. Viu? Misericórdia, a casa ficava podre, o hospital ficava podre. Eu estava em isolamento lá dentro. Porque o risco de contaminação era muito grande, né? Ah, sim. Então, não ficou nem uma marquinha disso, ficou assim, mas 100%. É uma bênção tão grande que... Eu lembro que teve um médico, Ana Lúcia, que ele é crente, ele é evangélico, ele olhou assim, ele fez o exame, né, na minha perna e falou assim, Marcilene, eu vou te falar uma coisa. Tem mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Eu nunca vi ficar sem sequelas na perna. Porque pelo menos na perna tinha que ter ficado sequelas. Porque quando trombosa, a perna fica grandona, grossa, alguma coisa assim. Ou o sangue ele fica voltando, dá o tal do refluxo, fica com a veia grossa dentro da perna, visível. Como se fosse aquelas varizes assim, grandonas. Não ficou nada. Nada. Ele falou assim, gente, eu só acredito porque fui eu que fiz o exame. Não gosto de repetição, né? Porque se fosse outro, eu não acreditaria. Nossa, gente, que maravilha. O poder de Deus é extraordinário, né? Extraordinário. Sim. E depois de quanto tempo que você engravidou de novo? Olha que foi rápido, viu? As gêmeas nasceram em 2022 e em 2023, em setembro, nasceu o Melk Henrique. Foi o quê? Um ano e pouco depois? Dá 1 ano e 8 ou 7 meses. Com liberação médica e que tudo. Nasceu, né? Mas eu engravidei bem menos tempo. Com liberação médica e tudo. As gêmeas não tinham completado 1 ano ainda. Todos planejados, sem nenhum acidente. E aí depois, agora que você descobriu de novo, o menorzinho não tava nem andando, parece, né? Não. Agora está previsto para nascer em agosto e o Melk Henrique faz 2 anos em setembro. Uma turma agora, né? Tudo pela misericórdia de Deus. Cada um é um milagre enorme, assim. Eu olho e assim, sabe quando você fica de fora olhando assim? Eles todos ali, você fala assim, são todos meus mesmo? Todos saem daqui. Eu fiz tudo isso. Certeza! Esses dias eu vi um vídeo que o Paulo postou, ele passeando, eu acho que num parque com as crianças. Gente, eles tudo zen, andando comportadinhos, todo mundo, não tinha ninguém correndo, não tinha ninguém puxando o cabelo do outro. Eu falei, gente, tem que dar um curso para ensinar como que faz. Tudo pela misericórdia de Deus, viu? Fácil não é. E as pessoas olham só a parte boa, né? Mas tem o sacrifício diário, né? Trabalho, dedicação. Trabalho, dedicação, a gente ensinar a palavra de Deus para eles todos os dias, né? Oração, a hora que vai dormir, a hora que acorda, a oração durante as alimentações, tudo. O Melk Henrique, ele... Sem tela, sem televisão. Ele já fala... vamos orar, ele, papai do céu. Já sabe, já tem a oração já. Já sabe. É o temor, né? Que o filho que ele não tem temor a Deus, ele não vai ter respeito aos pais também, né? Não então, vai. Se a gente ensinar eles a ter temor a Deus, é automático eles ter respeito pelos pais. Agora, quem não teme a Deus, ele não teme a nada, ele não tem respeito por ninguém, nem por nada. Isso mesmo. E aí, está previsto para agosto, né? É o menino que você falou, né? Outro menino. Mais um menino. Agora eles são 3. 3, isso eu ia dizer. E como que ele chama? Tudo nome bíblico. Os meninos, vamos lá. Mateus Henrique, que significa presente, príncipe enviado por Deus.
Aí tem o Melk Henrique, que significa um sacerdote, né, do Deus Altíssimo, também é o nome bíblico. E o Micael Henrique, que significa quem é como Deus, que é o Miguel em hebraico, o arcanjo Miguel da Bíblia. Que Aí tem as lindo. meninas. A Narcise, que é uma flor bíblica. E aí tem as gêmeas, Noemi e Naomi, que significa bonita, suave, honesta. Vamos E ver nós quando tiver os 12 se vai decorar assim o Viu que, significado deles todos, viu né? que tá pouco? Foi rapidinho para falar, tá pouco ainda, tem que ter mais. olha que é um desafio, não sei, né? Assim, cada um deles é um milagre, né? A minha vida é um milagre, a vida do meu esposo é um milagre. E se eu fosse olhar, mesmo nunca duvidando do poder de Deus, nunca duvidando que Deus poderia fazer, nunca deixando ele, em momento algum, eu deixei, fiquei revoltada, chateada, que algumas pessoas fazem isso no momento de Isso, tribulação, é né? verdade. Culpa a Deus, né? Nunca. É, culpa de Deus, mas mesmo com tudo isso, eu nunca pensei que fosse real isso, sabe? Ter 6 filhos, real, sim. Porque para Ma- mim já era uma superação muito grande, enquanto mulher, enquanto esposa, ter essa quantidade de filhos e ainda ter essa quantidade de filhos milagrosamente. Então, assim, eu me coloco à disposição de Deus, o que que Ele quer de mim, o que Ele quer do meu esposo, e a gente tem sido convidado para ministrar a palavra de Deus, para poder falar, né, do que ele fez, o que ele tem feito na nossa vida. E nós nos sentimos privilegiados, assim. As lutas existem, mas nós somos privilegiados, com toda certeza, nós somos escolhidos, porque é um milagre muito grande. É verdade, sem nenhuma dúvida, né? E o Paulo, em todo momento, ele clamando por você, pela família, mas o coração dele estava em Deus. Porque a partir do momento em que a pessoa tira o coração dela de Deus e coloca em alguém, aquela pessoa é tirada dela. Então, assim, isso mostra muito como o coração dele estava em Deus, né? Ele usou a fé dele, claro, determinou a cura, mas a fé e o coração dele estavam em Deus. Por isso que a gente não pode, mesmo que a gente passe por situações muito difíceis, o nosso coração tem que estar em Deus e não em coisas e pessoas, porque são Uhum. essas coisas e pessoas a qualquer momento pode ser tirado de nós, mas a presença de Deus não. Exatamente. Isso mesmo, verdade. Pois é, para mim foi uma honra fazer a live com vocês. Gente, olha, tem tempo que eu estou tentando conciliar a agenda da Narcilene e do Paulo, porque o povo ocupado, viu, gente? Mas a gente entende, né? Porque tem um currículo, né? 5 filhos, não é para qualquer um, não. E aí Verdade. conseguir uma vaguinha, para mim foi uma honra fazer parte disso. Você escreveu um livro, o Paulo também tem um livro? Nós fizemos juntos. É, nós temos outros livros também da área do Isso. direito, mas esse é o Não, é esse primeiro da que área do direito, ele também tem? Que tem. Eu, Tem eu sim. lembro que você tem um livro da área do direito. Temos sim. Aí Que ele essa, também é escritor na área de direito também. sim, nós temos livros na área do direito e essa é a primeira vez que a gente publica um livro junto sobre criação de filhos, na verdade, mais especificamente do sono do bebê. E a Ana Aham. Lúcia é todo voltado para a palavra de Deus. Então, cada capítulo tem seus versículos e a explicação dentro da palavra de Deus por que que o sono é tão importante, o cuidado e cada técnica que você utiliza para que o bebê venha dormir a noite toda, que é de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, nós vimos uma inspiração de Deus mesmo ao fazer esse trabalho, sabe? E quando é que vai Aqui estar publicado? Ou já publicou? Ah, ainda não gente, vai ter uma, publicamos. uma fila de gente querendo esse livro. Nós estamos organizando ainda, já está na diagramação, acredito que dentro de uns 30 dias por aí no máximo deve sair, com fé em Deus.
E você E avisa para a gente poder divulgar, porque, gente, é um assunto assim que a gente vê muitas mães clamando por isso, né? A dificuldade do sono do bebê, da criança. Eu, particularmente, eu nunca tive, já tive problemas assim, quando estavam doentes. Mas, sim, assim, esse dia até estava conversando com a minha filha, e aí ela falou, eu falei que elas nunca dormiram no quarto comigo, que desde que nasceram já tiveram seus quartos. Mãe, como você tinha coragem de largar a gente sozinha lá? Aí a gente foi explicar para ela, né, sobre o processo e tudo. Então, assim, nunca, nenhuma das duas, não foi porque a primeira, não. Nasceu, foi pro seu quartinho, não que a gente não cuidasse, cuidamos direitinho. Eu não sei vocês, mas eu tinha babá eletrônica para poder ficar olhando e tal, mas dormir comigo também nunca dormiram. tá É, certo. E assim, às vezes os pais eles pecam muito nisso, né? Aí o problema Sim, já começa aí, Uhum. exatamente. Tem muitas falhas. Essa da cama compartilhada que você falou tá muito na moda. tá? É, é uma grande falha. E é uma angústia que você fala para a mãe que pode deixar o bebê dormindo lá no quarto separado. Mas se acontecer alguma coisa, não sei o que. Eu falei, mas e se acontecer alguma coisa? Na sua cama, Né? que é pior, É verdade. né? Quantos Então, bebês morrem ali sufocados pelos pais, É, né? isso. Infelizmente, existem muitos casos. o primeiro caso que eu tenho conhecimento é aquele, né, das mulheres que foram até o rei Salomão, porque uma rolou por cima do bebê e o matou, né? E a Isso. outra não, a outra era mais cuidadosa. Então, assim, tem uma É série de bíblico, né? problemas. É. Já tá dando Sem spoiler falar do que, livro já, né? é, sem falar Nós que vamos. só esse problema que você comentou, Ana Lúcia, você já gera um adolescente cheio de problemas, só pelo fato de você criar ele bebê dentro do seu quarto, né? Então, ele já causa um monte de problemas emocionais, e quem fala isso é a medicina, é a psicologia, né? Então, você já teve um acerto muito grande, só de colocar ela no seu quartinho, já ali nos primeiros dias. As duas meninas da Ana Lúcia já estão já na adolescência, né? Eu tenho uma de 13 e a Mona Lisa faz 12 agora. Também aqui é tudo um atrás do outro. A Mona Lisa faz 12 agora em junho. É 1 ano e 3 meses de diferença uma da outra. Uma benção. E se vocês acham que a fase de criança é desafiadora, não estou falando vocês, estou falando porque vocês já estão com tudo encaminhado, já está alinhado tudinho. Espere minha adolescência, É porque por mais verdade. que a gente cria eles na presença de Deus, eles não são a gente. Eles são outras pessoas, com as suas vontades, com os desejos de descobertas, e, né, a gente tem que saber como e quando a gente ficar policiando para a gente não fazer de mais ou não fazer de menos. É desafiador a adolescência. Imagina. E a Ana Lúcia tem tido um projeto aí maravilhoso para prevenir esses problemas. Exatamente, porque a gente foi pensando nisso, né? Nós atendemos muitas famílias que nos procuram quando já está com problema, quando o filho já foi para as drogas, quando o filho já está rebelde, quando ele já está tão distante dos pais que eles não conseguem dar um abraço, um beijo no filho, não conseguem sentar à mesa, não conseguem abrir a porta do quarto do filho, não conseguem permitir que aquela porta fique destrancada. Então, assim, o distanciamento foi tão grande dentro de casa e aí a gente, pensando nisso, em tudo isso que a gente escutou ao longo desses anos, vivenciando isso também, estudamos sobre isso também na terapia, como a gente agir antes do tempo. Então, é chegar antes do tempo, agir antes, né? Porque é mais trabalhoso depois. É Com mais, é certeza. mais trabalhoso quando um filho já foi para o crime, quando um filho já ficou rebelde, quando um filho já entrou nos vícios. É mais trabalhoso tratar do que prevenir, Nossa. É verdade. né?
E o Então, seu quando livro você é curto, né, ô Ana Lúcia? Ele não é assim, extenso, ele é acessível para você fazer uma leitura e prática, né? Eu falei que eu fiz ele do tamanho do manual de geladeira, porque tem gente que fala que não tem tempo para ler, né? E aí, como ele tem algumas tarefinhas, então ele é bem pequeno e prático para as pessoas colocar em prática também, e depois voltar a ler de novo e ir fazendo, porque não é só você ler o livro e fez as exemplos, se tiver 10 tarefas, não, é você aplicar elas todos os dias até dar certo. É usar o método até dar certo, né? Para Muito funcionar. bom. E aí, Narcilene e Paulo, quando vocês lançarem um livro, vou marcar uma live para divulgar esse livro, gente, porque sensacional, eu amei. Você já está na nossa lista, viu? Já tem uma lista já de live ali. Eu falei assim, amor, como é que nós vamos fazer para organizar isso aqui tudo? É porque tem as atividades, né, que a gente tem que conciliar. A gente não tem ajuda em casa, assim, para fazer comida. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente só 2 vezes por semana na limpeza da casa. Então a gente não tem quem faça comida, quem lava a roupa, quem lava a vasilha, e é grande escala, viu? Ela é bandeirinha. Meu Deus do céu, vocês É. estão de parabéns, viu? Aí tem os prazos do escritório, né? Aí tem as aulas. Então, acaba que são muitas coisinhas. Tem as atividades voluntárias que a gente faz na igreja. A gente fica tentando conciliar tudo. Por isso que às vezes demora um pouco, mas Exige bastante organização, compromisso, né? é. Um com o outro. Isso é muito bom. E aí, então, para mim vai ser uma honra participar novamente, a gente poder divulgar esse Que livro bom. maravilhoso que vai ajudar e acrescentar muito nas famílias. É, E eu só tenho a agradecer vocês por tirar esse tempo de vocês, que o nosso tempo, né, o tempo de vocês é muito valioso, principalmente agora que vocês colocaram as crianças para dormir, seria o tempo de vocês dois, casal, né? E vocês ter tirado esse tempo para a gente, para compartilhar um pouco da experiência que vocês tiveram e têm com Deus. Isso é muito bom, é muito gratificante, né? O que vocês estão fazendo é o que nós chamamos de ser servos, né? A gente servir, fazer a vontade de Deus e levar isso para a vida das outras pessoas, acrescentar na vida das outras pessoas. Eu sou muito grata por essa noite, por esse momento que vocês tiraram para fazer essa live com a gente. Nós que Amém. somos gratas, Lúcia. Eu queria, antes da gente encerrar, falar para vocês o seguinte: quem está assistindo aí, que a palavra de Deus lá em Apocalipse fala sobre as igrejas, né? E ele vai falando qual igreja que vai receber recompensa, qual que não vai, e os motivos, né? Em Apocalipse 3, ele fala no versículo 14 da carta à igreja de Laodiceia. E ele fala o seguinte, no capítulo 15: eu sei as tuas obras, no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Então aí ele vai falar, né, que quem dera fosse pelo menos o quê? Frio ou quente. Porque o morno, ele está a ponto de vomitar. É pesada a palavra, assim, para algumas pessoas, mas não tem jeito, né? Então, assim, se a gente for morno, mais ou menos, a nossa fé, morno, mais ou menos, o nosso casamento, com os nossos filhos, tudo aquilo que a gente for fazer, se a gente for mais ou menos, Deus, ele não vai se agradar, ele não vai receber. Porque quando você chegar e entregar para ele, ele vai colocar para fora. Então, tudo que a gente for fazer, mesmo que seja algo que pareça pequeno, que pareça insignificante para quem for fazer, para mim, para o meu esposo, para qualquer um que estiver nos assistindo, tem que ser feito da melhor forma. Né? E isso que a gente tenta fazer, sabe, Ana Lúcia? Não vamos falar que nós conseguimos, porque nós somos sempre falhos, mas a gente tenta, né? E a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo 3, lá no versículo 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Deus, ele está ali esperando
né? Ele não vai invadir a sua vida. Ele tá a porta batendo. Então, se você abrir, ele vai entrar e vai cear com a gente, né? E é assim que a gente tem vivido cada momento. Então, nós tivéssemos assim um conselho para dar para alguém, aquilo que você fizer, faça com o melhor que você tiver para fazer, faça com afinco, faça como sendo para Deus. Deixa Deus entrar que ele vai cuidar do resto. Confia, entrega para ele. É verdade. Não segura, não. Deixa que ele cuida e ele vai fazer, né? Exatamente. E o ser morno também, eu penso, isso é uma opinião minha, que é quando você fazer só para você também, Uhum. Exatamente. né? E você ser frio é você não fazer nada, né? É. Então, eu sempre falo para Deus que que eu não seja só uma pessoa que aquece o lugar que eu sento, mas que onde eu sentar, que eu possa acrescentar e que haja fogo naquele lugar na vida das outras pessoas. E que a gente Amém. tem que, quando a gente busca para nós, a gente enche, mas a gente não pode nos contentar com só ser cheio. Nós temos que buscar a ponto de transbordar, porque quando a gente transborda, a gente consegue alcançar a vida do outro. E quando a gente só Verdade. busca encher, a gente só enche nós. Mas quando a gente busca transbordar, a gente consegue alcançar outras pessoas também. Amém. Que é É o que Isso verdade. vocês mesmo. têm feito, né, na vida das pessoas. Vocês têm transbordado na vida de famílias. E isso é muito valoroso, valioso para Deus. E para nós também. Amém. Amém. Vou deixar vocês dormir agora. Eu quero muito agradecer demais, imenso, mais uma vez por tudo. E a gente vai marcar a próxima live para poder falar do livro de Sim. vocês, tá bom? E aí, quando o bebê nascer, manda fotinha pra gente poder compartilhar também. E aí, tirar a foto, né, de todo mundo, que aí ele agora tá na barriga, na fotinha lá, né? Vai ter que tirar a fotinha de todo mundo, fazer um novo vídeo agora com todos. É verdade. A gente também queria agradecer a participação de todas as pessoas que estão aí assistindo até agora. Tem ali a pastora Ridamar, que foi nossa aluna no curso Como Criar Seus Filhos, que está ali, que eu vi. A Wagner, minha amiga. A Mônica, tem um monte de gente aí, ó, que eu vi que tá firme. Eu não sei se eu consegui falar todo mundo. Pessoal, e vai ficar gravado também. Então, quem quiser compartilhar essa live, a gente vai deixar ela salva no Instagram, tanto da Narcilene, do Paulo, como Casais de Valores. E aí, a gente vai deixar salvo. Quem quiser compartilhar ela com alguém também, vai acrescentar muito na vida das pessoas, tá? Então, um abraço a todos. Muito obrigada pela atenção de todos e até uma próxima. Até a Até, muito próxima. Um obrigado. Tchau, abraço, tchau. viu? Fica com Deus. Outro. Tchau.